pessoal, estamos aqui novamente, eu, Carlos Azeitona, juntamente com o professor André, falando da disciplina de Geografia no projeto Entenda BNCC. Bom, professor André, a própria estrutura da base, né, foram informadas, assim, as 5 unidades temáticas, né? Isso. Que são, pessoal, as unidades o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas, né, professor? Conexões e escalas, né? Uhum. Aí tem mundo do trabalho. A natureza. Daí, aí vem também as formas de representação e pensamento espacial, né? Isso. E, por fim, se eu não me engano, a natureza, ambientes e qualidade de vida, né? Isso aí. Bom, professor, falando dessas 5 unidades temáticas, né, como é que o professor vê, ou como que os professores, né, devem tratar cada unidade temática, professor? Assim, primeiramente tem que entender por que foi dividido em unidades temáticas. O que acabou acontecendo é o seguinte, Azeitona, primeiramente a geografia, a base deixa que a geografia não pode ser descritiva, a gente já falou no bloco anterior isso aí, então ela não pode ser, tem que tentar superar. Então ela veio organizar como que eu posso trabalhar isso. Então ela veio com falando ali que a geografia ela deve tentar formar o cidadão a partir da sua base, da onde que ele está localizado, a partir do conceito de escalas, para ele compreender o mundo. Então ela vem trazendo essa forma de essa divisão aí, essa organização, para a gente poder ficar mais fácil o professor onde que ele pode organizar a habilidade, que já veio dividido pela base, que é uma coisa bem legal de comentar isso, e a partir daí como que ele pode trabalhar e o que eles podem ser colocado ali. Que seria basicamente os fatos do dia a dia, né? Sim, então e é isso que eu falo, a gente pegou e comentou no bloco anterior, que a base ela não ficou uma coisa complicada de se entender. Isso é legal de comentar para os professores que acho que vão depois trabalhar ali, porque sempre quando vocês pegavam aqueles documentos, ficava uma coisa difícil de compreender aonde que eu ia trabalhar, o que eu poderia fazer. Os próprios PCNs, né? Isso. A gente já falou sobre isso, né, pessoal, no programa de entrevista inicial, né? A nossa entrevista inicial, juntamente com a Mônica, a jornalista, verificamos, né, que já veio não é uma coisa nova, né, pessoal? Lembrando que a base não é uma coisa nova, já vem desde da Constituição, né? Mas agora é aquela coisa do contexto mesmo, e ela está dizendo assim, ela está dizendo o que fazer, né, professor? Isso, e o que esperar, e o como são os professores, eles né? que vão criar. Então, okay. assim, ela vem trazendo ali a primeira, que a gente pode comentar, que é o sujeito e seu lugar no mundo, que o que é legal de comentar, assim, sabe? A primeira sujeito e lugar no mundo, ele espera que eu pegue o aluno, vamos pensar lá nos anos iniciais, e vá trabalhando com ele como que é o lugar que ele está inserido. O espaço dele. O espaço, isso que é o espaço geográfico. Porque assim, você pegava aluno às vezes no 6º ano, no 5º ano, o cara sabia falar, por exemplo, lá sobre o relevo da América do Norte. Mas eu pergunto, aqui no bairro, me fale aonde que você consegue identificar o relevo. Ele não conseguia. Então, ou, por exemplo, ele sabia falar sobre tudo sobre o rio Amazonas, mas fale sobre um rio aqui do bairro. Ele não conhece. Então, o que acaba acontecendo? A base vem de trazer que a gente deve trabalhar o inicial ali, o sujeito ali, porque a partir do onde que ele está inserido, eu consigo ampliar a visão dele. Assim, a partir daqueles conceitos, se os conceitos estiverem geográficos bem trabalhados inicialmente, ele vai conseguir fazer uma questão em escalas, que daí é o segundo eixo. Antes do professor entrar no segundo, pessoal, a própria unidade temática, ela diz o sujeito e seu lugar no mundo. Isso aí. Né? Então, e assim, seu lugar no mundo. Né? Então, primeiro a pessoa se situar, né? Sim. A própria casa, delimitações, espaços, vizinho, muro. E assim, aí eu percebo como a gente pega e fala isso, que a geografia ela permite a interdisciplinaridade. Porque, por exemplo, como você falou, espaço, tamanho ali, conhecer, porque a gente esquece que é fundamental inicial ali, é o primeiro contato do aluno fora da família. Então, assim, por exemplo, lá, ele vai entender o porquê que na minha casa as pessoas têm determinada religião e na outra a casa não. Por que as pessoas naquela região comem tal coisa ali
e outras famílias não. Então ele vai começar a perceber por que eu tenho tal coisa e tal famílias não têm isso. Então ele vai ter primeiro essa conexão. E a partir de ele começar a entender isso, ele vai poder ver a questão em escalas, que daí ela deixa bem claro essa. E isso é legal também, né, professor? Porque daí vai entrar, claro, nos próprios entrevistas com história, né, até com a educação infantil, que ela traz junto, professor, na educação infantil, que é a entrevista com a professora Célia Cúnico, a questão desse espaço, que o professor está comentando, do sujeito e seu lugar no mundo, até por brincadeiras, né? As crianças, por jogos e brincadeiras que trazem isso da educação infantil. Sim. Né? Que é um direito da criança de brincadeiras, né? E por que não também fazer esses tempos, né? Fazer a vivência, né? Das crianças, puxando já que eles estão trazendo a educação infantil. E é bem isso, porque como a criança vai ter inserida, que é o primeiro contato, ela vai começar a questionar certas coisas. Então faz parte da geografia, que ela tem que entender ali onde que ela está inserida. Porque, por exemplo, o bairro que talvez ela esteja morando seja um bairro residencial e o outro aluno, por exemplo, vamos exemplificar assim, um aluno mora numa casa e o outro mora, por exemplo, num apartamento. Por que acontece isso? Por qual que é a diferença? Ou por que a mãe dele, por exemplo, lá, a família dele é ele, a mãe dele, o outro tem pai, mãe e avós dentro de casa. Então ele vai começar a questionar isso. E a partir dessa compreensão eu posso trabalhar N coisas, e principalmente com essa questão que você falou. Jogos, brincadeiras, que é uma coisa prática que a base vem pedindo. Aí, fazendo uma conexão, entra aí, que o professor falou que é a próxima temática, que é conexões e escalas, né, professor? Então, o aluno ele vai participar a partir do seguinte ponto. Ele vai começar na sua ideia que ele comece inicialmente, então ali, a partir da sua residência, da sua casa, da sua escola, e ele começa a ganhar a questão do mundo. Então, quando a gente for trabalhar, por exemplo, lá o 8º ano, você vai ver que é o que mais vai ter mais habilidades. Porque ele já fala ali que no 8º ano espera-se que o aluno tenha uma visão de mundo maior. Então ele já vai avançando nesse sentido. Então ele começa ali. Então para eu trabalhar relevo, eu tenho que trabalhar, por exemplo, o relevo da minha escola? Detalhe que o professor falou, o 8º ano, pessoal, é o ano que mais tem habilidades, é o 8º ano, né? Não, ele não precisa trabalhar o relevo da escola, mas ele tem que partir por escala. Então, por exemplo, aconteceu um terremoto lá no Japão, apareceu no noticiário. Todo mundo está falando isso. O aluno vai saber. O aluno é criança, ele não entende. Ele vai saber, sim. Ele vai ver a televisão, vai ver o pai comentando. Então, a partir daquilo ali, se traz para a escola. Então, beleza, aconteceu um terremoto lá no Japão. Aqui no Brasil pode acontecer? O que é um terremoto? O que é um relevo? Onde a gente vai poder trabalhar isso? Ou a versão contrária. Mas eu tenho que partir do quê? Trazer sempre para o contexto do aluno. Sim. Ou começo lá do maior para o menor. A base pede que até mais ou menos o 7º ano, então ali primeiro, segundo ali, parta do inicial, da onde que ele está inserido, que seria melhor. Já a partir do 8º acontece essa inversão. Sim, daí já começa as interações, né, são mais complexas, né? Até por causa do cognitivo, né, também do aluno, né? Claro, já compreendeu bastante coisa, né? Então você não vai começar no primeiro ano, por exemplo, falar do primeiro ano de geografia, falar do mundo antigo lá do Egito. Não. Né? Não tem como, né? Por mais que o material traga isso, né? Mas, como sempre fala, a base, ela está dizendo que ela é a própria base, e cada projeto político-pedagógico da escola, cada currículo adapta a sua localidade, a sua região. Isso, por isso que ela deixa bem claro. E a geografia tem, né? essa possibilidade. Então, qual que é a ideia? Que eu não me prenda ao conteúdo. Então, assim, digamos, eu possa... Na verdade, não existe mais conteúdo. É interessante trabalhar o que espera que o aluno saiba. Então, eu começo da parte da onde o aluno está inserido e vou trabalhando por escala até chegar numa questão mundo ali e assim por diante. Tem também a questão do mundo do trabalho, né? Sim. Que começa desde os pequenos também, né? É que o mundo do trabalho, ele vem colocar ali que ele tem que começar a entender a relação que acaba acontecendo com o mundo. Então, por exemplo, aqui, lembra que no primeiro bloco eu falei que os conceitos geográficos, a paisagem. O homem, ele transforma a paisagem. Então, como que ele transforma a paisagem? A partir do trabalho. E a partir das relações de trabalho, ele vai começar a entender a questão de diferenças que vai acontecer na escola. As técnicas construtivistas, né? Por aí vai. Isso. E assim, ele vai começar a perceber a diferença. Porque, por exemplo, na minha casa, meu pai trabalha na construção civil e teu pai é motorista. Por quê? Qual que é a diferença dos dois? Os dois trabalham, mas por que um trabalha numa coisa e outro trabalha outra? Porque teu pai, digamos, desde já começa a perceber que ele vai
questionar certas coisas. E lembrando que a geografia não é uma coisa descritiva, então não é mais para ficar descrevendo, mostrando imagenzinha lá do, esse é um trabalhador, esse é uma pessoa que faz isso. Não. Ele tem que começar a questionar e criar perguntas. Então ali, problemas, por quê? E a partir disso eu vou colocando as informações, conhecimento para eles, e eles vão construindo isso a partir ali. Então a base deixa bem claro que os anos iniciais é muito importante. Ela veio reforçar para o aluno ser um crítico, né? Ser um aluno atuante, entender, né? Compreender o que está em torno, né? E aí tomar posturas, né? Claro, no decorrer, né? Do ensino fundamental, né? Aí ele ter posições assim assertivas. Né? Sim, daí ele começar a entender, igual eu falei, essas relações, por que acontece isso, por que não acontece aquilo, ele começa a compreender essa questão. Professor, como é que entra a questão aí também de mapas, a questão de gráficos, elaboração? Daí vai entrar na questão vai ter ali a forma da representação do pensamento espacial, que a gente vai chamar que é a alfabetização cartográfica. E entra uma coisa bem simples, por exemplo, muitas vezes o aluno não tinha aquele contato com o próprio bairro, porque às vezes o pai ali, quando ele é pequeno ali, coloca dentro do carro e leva ali e não se começa a importar. Sim. Quando ou ele vai de van, né? Vai Acaba de van, nem conhecendo, fica só no smartphone. E agora quando ele começa a ter ele contato, ele vai saber ir para a escola. Ele vai ver as diferenças. Ele vai conhecer, por exemplo, ele vai perceber que um amigo dele mora perto da escola, então ele vai fazer essa relação espacial. Então isso é bem interessante comentar, que ele começa a perceber coisas diferentes. Ele vai começar no caminho para a escola a perceber que mudou, tem construções, ele pode passar em partes mais comerciais, parte mais residencial, então ele vai ver essa diferença. Então a partir daí eu tenho que começar a trabalhar a questão da alfabetização cartográfica mesmo com ele. Então, qual que é o caminho que você faz? E daí eu posso trabalhar com matemática, posso trabalhar com história, porque por que o nosso bairro tem esse nome? Porque ele vai ver que o bairro tem um nome, que ele vai ver que tem um caminho, a forma das casas diferente, a questão do tamanho. Porque, vai por ver exemplo, que geralmente as casas ímpares estão para um lado, pares estão para o outro. Olha a possibilidade ali, é bem essa questão. Tamanho das casas, proporção, distância, por que o meu colega mora mais longe e por que eu moro mais perto? Então ele vai começar a ver essa questão nesse sentido ali, que é a questão das formas da representação. E também, né, professor, falando em forma de representação, antes de irmos para os outros dois, mas você vê, aplicativos hoje em dia, né, mostram a questão do trânsito, a questão de satélite, imagens, né, imagem de satélite, né? E jogos que ele faz isso, por exemplo, o Pokémon Go mesmo, né? O que ele vai fazer? É um jogo que ele vai andar pela rua do bairro, a ideia inicial é essa, que ele vai andando e ele vai procurando Pokémon. Então, assim, imagina a possibilidade que eu tenho que fazer com isso ali com eles. E é uma questão, eu estou trabalhando cartografia, localização, vários conceitos. A questão audiovisual e tudo mais. Né? A questão ali de história, a questão de procura, de saber a diferença. Posso fazer trabalhar grande coisa com eles nesse sentido aí. E onde que fica o planeta Terra nessa história, professor? Fica na questão da natureza, ambientes e qualidade de vida. Aqui eu quero fazer o seguinte, eles vão tentar trabalhar as questões ambientais. Então aqui vai ser bem aqueles objetos de aprendizagem, por exemplo, relevo, hidrografia, clima, só que não é uma coisa descritiva. Eu não vou ficar descrevendo o aluno. Ali é para o aluno, isso aqui é uma montanha, isso aqui é um morro. Não. Ele tem que entender como que se forma, qual que é o impacto da vida dele, como é ali. Porque assim, a base vem trazer algumas atividades, por exemplo, assim, por que em matemática tem um problema lá? Tem lá 1 mais 1 é igual a 2, o Joãozinho foi lá. E por que geografia não pode ter, por exemplo, Joãozinho foi andar de bicicleta, mas ele encontrou muita subida. E eu perguntar, qual que é a relação com o relevo com isso aí? Está trazendo para o dia a dia dele. Então, e às vezes acaba perdendo. E daí ele tem que, a partir de ele conhecer as propriedades da natureza, o que tem que acabar acontecendo, Azeitona? Ele tem que entender o impacto do homem na natureza. E a mídia está trazendo isso direto, né, professor? A questão de casas caindo, deslizamento, com essa chuvarada, né? A mudança do clima que está tendo, assim, drásticas mudanças no clima, né? E você percebe aí no Brasil vários processos ambientais, né? Aí barreiras caindo,
é pegar isso e trazer ali, você começa E quando eu pego trabalhar né? algum entorno, por exemplo, lá, por que o meu bairro, por exemplo, não tem árvore? Por que o meu bairro tá tendo enchente? Por que o rio do meu bairro não aparece, ou às vezes está canalizado, ou às vezes está poluído? O aluno nem sabe, às vezes, que o córrego que tem lá é um rio. Sim. Ele não sabe disso. Então, quando eu trago isso para eles, apresento e vou mostrar, trabalhar com eles essa questão, eu trago a questão do meio ambiente. Eu posso explorar muito, que daí também vai entrar com o último eixo ali, né? Que é a aplicação dele, a vida prática, né? Isso aí, que é o exercício da cidadania. Então, o exercício da cidadania é ele começar a entender a sua relação e sua importância no mundo, e ele praticar isso. Então, por exemplo, lá, quando ele trabalhou em escalas, ele trabalhou a alfabetização cartográfica, a questão dos aspectos naturais, ele vai conseguir discutir isso. Então, por exemplo, lá, a questão da importância dele reciclar o lixo. Por que ele vai reciclar o lixo? Por que ele não vai tomar banho demorado? Por que ele não vai comprar garrafinha mais de plástico, água engarrafada? Sim. Ele vai começar a entender isso. E qual que é o impacto que tem no bairro dele? Então, ali dentro do bairro, na cidade, no estado, no país e depois no mundo. Aquela coisa, né, professor, que é uma questão prática, né? Não aquela coisa somente teórica que é bonitinho e engraçadinho, né? É o aluno sentir na própria pele, né, a geografia sendo atuante na sua vida, né? Isso aí. Então, e ele coloca, que é bem legal, assim, a base, que você deve trabalhar bem isso. Então, ela vem bem clara, assim, reforçando esses pontos, que eu devo trabalhar da onde que eu estou e para transformar em um cidadão atuante, não numa geografia descritiva. Então, é legal de comentar isso. Falando em comentar isso, pessoal, terminou nosso tempo, mais um bloco se foi, né, professor? É muito rápido, porque tantas coisas, né, vem na mente... Informação. Ainda mais falando dessa molecada pequena, porque é o nosso futuro, né? Sim. É o nosso futuro, né? A educação é o nosso futuro. Pessoal, aguardem que os próximos blocos estão demais. Um grande abraço e até a próxima!